E aí galera, tudo bem? A gente está hoje há 4 semanas do Ironman em Portugal e hoje foi dia de treinar natação. Quem está comigo aqui é a Maia e nas 2 próximas semanas são os períodos que eu pretendo nadar todos os dias, fazer o maior volume acumulado, também as séries de maior intensidade. E esse é um ponto que fica normalmente difícil de administrar a fadiga, uma vez que a natação para mim foi o último dos esportes assim, a ter o nível necessário para fazer um Ironman, a ter a condição técnica. E a natação do Ironman em Portugal, uns 3,8 km, ocorre numa água bastante gelada, então isso já acaba demandando um pouquinho mais de cuidado na hora de planejar o treino, na hora de pensar também nas possíveis adversidades. Vantagem que a gente pegou o inverno bem rigoroso esse ano para esse ciclo de treinos, então a gente já está tendo assim uma adaptação bacana a esse clima mais desafiador que a gente vai enfrentar. Não sei, a Maia foi nadadora, né? E chegou a pegar alguma vez assim natação em piscina gelada ou não tinha muito? Não tem muito, mas já peguei muita prova em piscina aberta de inverno, assim, né? Não chega nem aos pés de um mar aberto ou do que tu vai fazer. Qual o volume de treino que tu vai ter que fazer diário para isso na piscina? Eu imagino conseguir investir mais ou menos 1 hora por dia de e piscina. Isso conforme o planejamento, alguns mais focados em volume, talvez uns 3,6 km, nos mais técnicos ou mais intensos, pelo menos uns 2 km. Então eu imagino que vai bater pelo menos uns 9 a 10 km por semana, se tudo der certo. E vai ser o meu maior volume de natação de todos os ciclos. Por causa da água fria? Por causa da água gelada e porque na questão do conjunto do percurso do Ironman em Portugal. Então, por mais que a natação em si, talvez o frio não demande tanto fisicamente, preciso sair bem inteiro porque o ciclismo é realmente muito duro na sequência, em função da altimetria, das montanhas, do frio também, né? Então, quanto mais energia a gente conseguir economizar na etapa de natação, mais positivo tende a ser o ciclismo e também a maratona depois, né? Então, um lance que eu acho bem massa de poder dividir a piscina com os nadadores é que tem um feeling de intensidade diferente, né? Eu acho que a Maia deve saber bem na experiência dela, né? Esse lance do nadador tá sempre contra o relógio, né? Nadando forte, 1 segundo a mais, perde 1 segundo a menos, fica uns 6, 7 para trás. E enquanto o triatleta precisa e está sempre na busca pela eficiência, né? Eu posso tranquilamente abrir mão de 5, 10 segundos na minha série, mas se com isso eu vou sair mais descansado, vale a pena, né? Então, e quando a gente está ali com um nadador, a coisa muda, a gente já começa a perceber um estilo de nado mais agressivo, né? Mas, por outro lado, na hora de nadar águas abertas, talvez para um nadador de piscina a coisa mude, né? Eu tive essa experiência das águas abertas depois de muitos anos nadando em piscina e fui nadar águas abertas com o Juliano em Santa Catarina, ainda num mar muito tranquilo, mas extremamente gelado, né? Passando um frio do cabelo. E
A gente, não, apesar de eu especificamente ter uma braçada mais longa, uma braçada mais característica de travessia de mar aberto, ainda assim eu tenho as minhas manias de piscina, a maneira de respirar, o hábito de respirar só para um lado, a eficiência da minha batida de perna é diferente. Eu precisei de um tempo de adaptação naquela época ali no mar, para entender como é que funcionava o meu corpo e o meu tipo de nado dentro no mar, né? Faz muita diferença. Apesar de eu achar que, na questão da agressividade, eu acho os nadadores de triatlon muito mais agressivos no nado do que os de piscina. Eu acho a braçada mais agressiva. Eu não sei se é pelo fato de todos nadarem juntos, nadarem em um grande pelotão, a questão de nadar tendo a cabeça voltada para frente muitas vezes por causa da navegação. Acho que não dá tempo de tu colocar o teu corpo numa posição alongada, então ele é mais agressivo, ele é mais miudinho e mais agressivo. Assim. Também acho, no sentido assim, desinibido, né? Ele é mais cru. Ele é mais cru, assim, mais selvagem. Nesse ponto eu concordo 100%. E eu me referia assim, a uma agressividade no sentido da intensidade, né? Sim, porque vai começar e vai terminar. Né? E completar forte a série, uma coisa mais. Na intensidade ser uma coisa mais all-in. E o triatleta no ritmo mais conservador. Mas certamente essa pegada de sair assim na beira da praia 10, 20, 30, 40, 50, eu já larguei assim em blocos de 300. É muito diferente, né? De tu ter cada um a sua raia, no seu bloco, com o seu jeito de partir. E a piscina tem essa coisa da tranquilidade de tu largar sozinho no teu bloco, cada um na sua raia, cada um tem o seu tempo. E no caso do triatlon, como tu estava dizendo, que já largou com quantos? 300. Daí tu sai correndo, tu não sai do bloco, tu sai na perna e te atira na água e vai até a boia e volta, não tem raia, e é um por cima do outro. E tu precisa muito estar em 100 metros na melhor posição possível. Então, realmente, nesse lado rola uma selvageria. Cabe o termo agressivo. O estilo agressivo volta totalmente pro triatlon e esse é um ponto que a gente precisa estar bem organizado, embora essa é uma situação que depois da pandemia acabou mudando bastante em relação à prova de triatlon, né? É uma coisa que eu sinto falta, sair de galera, de sair no tumulto. Quando eu comecei no triatlon, eu lembro de ver os vídeos, assim, que parecia aquela coisa espartana ou épica, selvagem, assim, do Senhor dos Anéis, assim, aquela batalha final, todo mundo correndo, um mar de gente, né? E hoje as largadas têm sido um formato rolling start, de 10 em 10 segundos, 20, 30 atletas, né? Então, nesse sentido, a emoção... Que eu já acho um monte, 20, 30 atletas dividindo um espaço comigo já é o suficiente para eu me... Realmente, para muitos a natação tem essa... Tu viu no camp, né, quando nós nadamos lá em Floripa, assim, de essa barreira ser quebrada, né? Imagina quebrar essa barreira com 300. Mais gente. O que do nada, eu acho que acaba que isso influencia, não para vocês que estão assim super habituados no teu nível assim do esporte, mas acho que o pessoal que do esporte amador, assim, do triatlon amador, tem essa... Achou um aparelho. Gravar aqui no It é perigoso, cara. Não para de comer. Tem essa coisa de, eu acho que dessa adrenalina da largada e essa coisa de tu precisar te posicionar logo ali. Acontece do nado da pessoa que não é habituada com a natação não ser tão... não render tanto. Acho que o nadador de triatlon, que está começando, de novo, não tu, pode cansar muito mais nessa largada, nesse começo, por chegar na vida, né? Dando a vida nesse começo e depois acabar ficando para trás numa perna grande de natação, assim, largar no desespero e depois tem esse cansaço na volta. A gente viu isso bastante lá no campo, o pessoal que não está habituado com a água. Então, 2 gelos a quebrar ali, né? Nesse sentido.
tu tá acostumado com águas abertas, tá acostumado com essa dinâmica de tu transitar assim, entre uma postura e outra, né? Cada etapa é uma prova diferente e se tu não vira rápido essas chaves, se não percebe essa movimentação, um momento de botar ritmo, um momento de tirar o ritmo. Eu acho que a intimidade com a água, tanto na piscina quanto no mar, acho que se tu vem com uma intimidade com a água dentro da piscina, pra mim houve uma tranquilidade. Eu tive que quebrar a barreira do tipo, tô morrendo de medo de nadar aqui dentro, vai que me dá um troço lá, não sei aonde, me dá uma cãibra, e eu tô lá longe. Essa foi a minha barreira, mas eu também percebi que a minha intimidade com a água foi facilmente transportada para dentro do mar. Uma hora que eu peguei o esquema, tu chegava na minha frente e aquela pessoa que quebrou a clavícula. O Guilherme. Era tu, Guilherme e eu. Que eu não quis, sendo que eu não quis botar toda a minha força lá na água, porque eu tinha medo de não saber o quanto era toda a minha força. Se eu me gastar lá na primeira perna até a boia, como é que eu vou sair? Então eu sempre cheguei de volta na beira inteirinha, assim, né? Com aquele receio de ficar lá à deriva. Nesse ponto, eu vinha de uma escola totalmente diferente. O meu pai entrava com a gente na lagoa, assim, eu lembro de ter 5 anos e de estar com o meu pai num ponto tão dentro da lagoa que a gente não tinha mais certeza se a praia era da esquerda ou da direita, assim, quilômetros pra dentro, parte caminhando, depois nadando e flutuando, e daí com uma boia só pra 2, 3, meu pai entrando, até meio irresponsável, né, meio, assim, mas, e às vezes o vento mudava, entrava uma marolinha e tu tinha 2, 3 quilômetros pra voltar, né, então realmente, assim, muito longe, e isso sempre foi uma coisa natural pra nós, e eu lembro de uma vez que houve essa mudança de tempo e ficou gelado e vento e muita marola. E o meu pai sempre tranquilo ali, não, a gente só vai demorar mais. Vamos sair lá na outra praia, porque a corrente tá colocando pra lá, a gente sai tranquilo, lá. Depois a gente caminha, a mãe busca a gente e de ver ele assim, fazendo muita força pra levar eu e minha irmã na boia. Mas mantendo a tranquilidade pra vocês. Zero assim. técnica. Então a minha formação na natação veio muito disso, tipo assim, cara, se tu tem paciência, se tu olhar pro lado o vento tá indo, a maré, a corrente, tu vai sair. Claro que depois a demanda pra tu ficar tranquilo no Ironman é bem maior, mas essa base assim sempre foi. Então, pra mim a dificuldade foi buscar a técnica. Pra ti, tu veio com a técnica pronta, né? E adaptação. Buscar, adquirir, construir essa segurança, né? Então a gente vem de antagonismo e de um antagonismo nessa perspectiva. E uma última situação que eu acho que talvez pra mim o esporte hoje que me proporciona a logística mais difícil é a natação, por causa da rigidez de horários, do acesso à piscina, de levar as coisas, de encaixar num compromisso e tudo. E como é que é a tua rede de apoio? É muito difícil. Tem 2 meninas, né? Uhum. É muito difícil. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma pequenininha de 4 anos e uma de 14. Então, aí já é complicado porque cada uma tem o seu ritmo, os seus afazeres, os seus compromissos. Uma estuda de manhã, uma estuda de tarde, o dia inteiro. A Val tem os seus compromissos do vôlei, da dança. E eu trabalho o dia inteiro. E o meu marido trabalha em horários malucos, então a gente nem conta, porque às vezes ele sai de manhã, volta de madrugada, às vezes ele tá aí, às vezes ele não tá, então não tem como botar na rotina. Então eu preciso contar com uma grande rede de apoio, e eu acabo contando com vovó, vizinhos e alguns amigos, assim, para eu conseguir cumprir as minhas coisas. E ainda que tem momentos, fases que isso é muito difícil. Para mim, o mais complicado disso tudo é gerir a minha expectativa. Porque é muito ruim, assim, eu consigo, eu vou lá, mantenho uma planilha verde, ou mantenho pelo menos a coisa na minha cabeça que eu planejei fazer tal coisa, cumpri o que eu planejei. Ótimo, maravilhoso. Aí na outra semana não consegui, na outra não consegui, na outra não consegui, e a minha vontade é, vou estar mal de azar. Porque é difícil manter essa
o ego no lugar, assim, sabe? Com esse monte de coisa que a gente tem que ir encaixando, assim, durante o dia. Então, hoje em dia, eu não tenho conseguido nadar. Se eu consigo, vai ser na segunda-feira, quando tem a turma pra nadar junto, mas sozinha eu não consigo botar na minha rotina ali, uma raiazinha livre pra fazer no treino. E a corrida eu tenho me forçado a fazer na terça e quinta, pelo menos, com a turma lá de noite, mas assim, eu tenho que rifar as crianças, então tá bem complicado. Quem é o número 1 na tua rede de apoio? É o Gabriel, meu marido. Número 2 é a vovó. Número 3 é o vovó. E acho que essa questão, assim, de estar em casa, embora não seja uma coisa regular, né, assim, é aleatória, né, no caso do trabalho do Gabi, mas facilita muito, né? Facilita muito. Ter a rede de apoio construída, assim, na rotina do lar, né? Ainda que agora, que eu troquei de academia, o que me fez dizer, tá, beleza, nessa academia aqui que eu vou, é o fato de ter a recreação com o recreacionista. Então eu não fico apegada ao fato da Celina, né? Mas, tipo, não tem onde deixar, beleza, vai comigo. Não tem onde deixar, beleza, vai comigo. E aí eu consigo ficar um pouco mais tranquila em relação a isso. Tenho conseguido cumprir melhor, tendo isso à minha disposição. Essa idade, assim, que tem pouca autonomia, né? Ela demanda bastante. Não, eu ainda tenho essas questões. A gente está falando só das questões de poder treinar, né? O que demanda muito tempo é leva pra escola. Aí assim, uma come uma coisa, outra come a outra coisa, eu como outra coisa, meu marido come outra coisa. Alguém tem que cozinhar pra essa galera. E aí alguém tem que ir no mercado, e alguém tem que. E é uma matemática e um joguinho de como chama? Quebra-cabeça complicadíssimo assim de se fazer. É verdade. Para esse ciclo de Iron, assim, as coisas acabaram saindo um pouquinho mais complicadas nesse sentido, porque agora no lar somos eu e a Isis em parte da semana, e então com os compromissos assumidos e nesse ciclo aí, ao longo do Ironman, a Mutantes, a Iron, a aula na graduação, a aula na pós-graduação, os alunos que eu atendo como preparador físico, né, para que eu não precisasse desligar, né, algum desses papéis. Então nós tivemos uma reunião, eu e minha mãe, e no início do ciclo, e te dizia, olha só, agora, né, somos eu e a Isis, e eu quero saber, né, até onde tu quer entrar comigo nisso, porque eu tenho isso pra fazer, e para eu poder, assim, gerir isso, mais o papel de pai e tudo, eu precisei delegar coisas assim, por exemplo, a minha comida que eu gostava de cozinhar, as minhas marmitas que eu gostava de fazer e fazia de forma regular, isso estou fazendo menos. Colocar o suplemento na coqueteleira, isso assim, de segunda a sexta. A minha mãe tem um turno que ela vai lá em casa e ela faz 15, 20 coqueteleiras com malta, eu passo, pego, né, no cestinho que tá malta, que tá pronta, e daí depois que eu tomo, uso, levo pro treino, eu boto na outra cestinho. Caixa, né, que é da malta que foi usada, a gente vai reciclando. Então, para assumir assim, essa quantidade de compromisso, poder colocar a carga de treino 20, 24, 25 horas por semana do Ironman, assim, acaba tendo que delegar assim, até o mais básico. Tu pensa assim, eu vou fazer vou no mercado, vou comprar meu Gatorade, eu faço lista de compras e tem que estar, sabe, tem que estar ali aquilo, as maltas, a quantidade ali para bater a semana inteira, porque acaba que se eu for lá e eu for pensar e eu for calcular, botar na balança, separar, lavar uma e outra com a quantidade de coqueteleiras e de malta que
gente acaba usando, mas esse é um de vários exemplos, né? Então, acaba que difícil, né? a rede de apoio, assim, hoje, né, no cenário atual, com essa... Naquela reunião lá, eu falei, olha só, vai ter que ser meio Fórmula 1, assim, vou chegar, troco o pneu rapidinho e eu já vou dar mais uma volta, né? E é muito importante que seja assim, alguém que tu realmente sabe que... Não, e que tu tenha um falar, fluxo né? da conversa, né? Que tu consegue também conversar, assim. Eu tenho momentos de exaustão onde eu chego num momento que, tipo, eu não aguento mais pedir favor. Me sinto pedindo favor, eu não aguento mais pedir favor. E aí vem um lance de culpa, daí a gente tem que ficar também lidando com essa outra questão, assim. E tem toda roupa suja, porque eu tenho uniforme de 2 crianças, tem uma adolescente que faz vôlei, tem joelheira suada, tem figurino de apresentação de dança, tem campeonato da mais velha, tem a pequenininha na escola. Exige muito, e eu não tenho esse grau de organização que tu tem, assim, de poder sentar e dizer, tá, segunda tu faz 2 malto, mais isso, mais aquele outro, porque a minha rotina não é uma rotina estática, ela muda muito, né, até o perfil do meu trabalho, tem dias que eu tenho coisas para fazer que me demandam o dia inteiro, e eu não consigo sair, eu não consigo voltar, enfim. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, assim, da gente conseguir treinar e de manter uma rotina de treino que seja produtiva, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil do que ter disciplina para ir, correr na chuva, correr no frio, eu acho que essa é a parte mais difícil de todas, manter a rotina da casa. E essa é uma coisa que eu sempre conversando com os alunos, porque os sacrifícios de correr, tá, me fala aí, qual é o sacrifício de correr? É correr na chuva, correr no frio, correr no frio. Cara, tu não gosta de correr. Sim. Tá boa. Porque Tu não tá sabendo o que é sacrifício. Essa parte assim, de tu tá fazendo o que tu realmente... Poxa, aquilo é a fuga do dia, do trabalho, do negócio. Sim, é uma hora que eu no caso, que sou consumida por todas as coisas do dia a dia, pra mim é minha 1 hora. É a minha 1 hora. É minha. De mais ninguém. É eu comigo mesma, no lugar onde eu quero, com fone, sem fone, na chuva, sem chuva, no frio, pra mim é minha 1 hora. Então é esse o valor assim, que eu dou pro negócio e é o tanto chateada que eu fico quando não dá certo, sabe? Esse final de semana, sábado, dia lindo, maravilhoso, não consegui, vou fazer amanhã, passei treino pra domingo. Chegou domingo, Gabriel doente, pra lá e pra cá, não consegui fazer, eu fiquei chateadíssima, sentida, porque o dia tava maravilhoso e era a 1 hora que eu ia ter pra mim. E aí, né, quando a gente fala sobre essa questão, né, eu lembrei, eu e o Mitch, normalmente, tá pago, mas, assim, o pago, o preço que a gente paga, ele não tá ali, quem gosta mesmo, pouca gente que não gosta realmente faz. O primeiro Ironman, quem não gosta, todo mundo faz. Todo mundo não, mas muita gente vai e faz. Agora, o segundo, o terceiro, o quarto, tu levar aquilo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 9, 10, só é possível fazer se tu gosta muito e tu entende que o que tu paga, o preço que tu paga, não é o treino. O varal de roupa suja, sempre vamos podia tirar uma foto de um varal com as roupas limpas, postar e escrever tá pago. A louça lavada e escrever tá pago. As crianças dormindo, tá pago. Tipo, venci o dia. Então, eu quero te agradecer pela parceria no treino, no nosso bate-papo e agradecer também ao Meat Kitchen e a toda a equipe que nos recebe sempre aqui de diversas maneiras, né? E convido vocês a assistir os últimos episódios, que ainda vem desafios bem legais pela frente, para que vocês entendam, sintam na pele aqui com a gente o preço da conquista.